Boa noite, irmãos queridos. Estamos aqui na Igreja de Interlagos, hoje dia 23/6/2024, e agora são 18h39. Você que porventura chegou aqui pelo canal do YouTube, Instagram, Facebook, queria que você soubesse que nós somos uma igreja, amamos ao Senhor Jesus e ao Pai do Senhor Jesus e ao seu Espírito Santo. E se você quiser participar conosco, você pode entrar lá no www.igrejadeinterlagos.com.br. Lá você vai encontrar um ícone ao vivo aqui na parte de cima, assim. E aí você pode, no horário do nosso culto, entrar e participar conosco. A gente só pede para que você entre com a câmera e com o microfone desligados, tá bom? Os nossos cultos são de domingo, às 18 horas, que é o culto da família, e às terças-feiras nós fazemos o estudo bíblico. Então, fazemos uma mesa redonda e tratamos de um assunto, e aí a gente conversa sobre esse assunto, às 20 horas, às terças-feiras. Fique aí à vontade para participar conosco. Nós temos também lá no site um canal direto para falar comigo, pelo WhatsApp. E aí, você quiser conversar comigo também, fique à vontade. Lá no WhatsApp você vai me encontrar. Temos o Fale Conosco, @igrejadeinterlagos.com.br, você pode mandar uma mensagem lá também, se você quiser. Temos o Facebook e o Instagram, tudo como Igreja de Interlagos, tá bom? Então, vamos à mensagem de hoje. Quero fazer uma pequena oração, mesmo que você esteja assistindo a gravação, não tem problema, você fecha os seus olhos e participa conosco nesta oração. Senhor Jesus, obrigado por mais este dia em que estamos aqui, na tua igreja, reunidos para te louvar e para aprender da tua mensagem, daquilo que vem da tua boca, Senhor. Pedimos, Pai, que o Senhor nos abençoe, nos livres de todo o mal, abençoe o pastor Valdo, que vai trazer a mensagem agora, a sua família, livra-os de todo o mal. E aqueles que estão nos ouvindo também, os atinja, Senhor, com a tua mensagem. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Muito bem. Então, vamos lá, Valdo. Vou colocar você para todo mundo aqui. Cadê você, Valdo? Ah lá. Bom, consegui aqui. Parece que está ok. Esse excesso de tecnologia, né, Valdo? A gente apanha aqui, né? Tá Eu estou certo. no notebook agora, mas, glória a Jesus, deu tudo certo. Então, meus queridos irmãos, hoje estaremos falando sobre Mateus 22, 29, né? Eu coloquei como tema, como título, Errais não conhecendo o poder de Deus, né? Ou seja, o próprio Senhor Jesus, que foi registrado no Evangelho de Mateus 22, 29, que diz o seguinte, aí o pastor Hélio está colocando aí para nós, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, né? Então, o Senhor aqui está chamando a atenção, na ocasião ali era uma discussão que estava existindo entre os fariseus, saduceus, sobre a questão da ressurreição dos mortos, já que um grupo religioso acreditava na ressurreição, o outro não acreditava. Mas quando Jesus ele disse, né, irmãos, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, isso daí ficou muito bem registrado, né? Que é algo que nós não podemos cometer, é um tipo de erro que nós não podemos cometer porque pode nos custar muito caro, né? O erro de não conhecer as Escrituras, ou seja, e nós estaremos negando João 8,32, que diz e conhecereis a verdade vos libertará, né? Então, é fundamental que você venha conhecer a verdade. Você vai conhecer a verdade através das Escrituras, né? Você vai conhecer a verdade no Velho Testamento. Você conhecerá a verdade no Velho Testamento? É uma boa pergunta, né?
já que em João 1,18 diz o seguinte, João 1, 17 e 18. Vamos ler. João capítulo 1, versículo 17 e 18, que diz assim, ó, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, no Velho Testamento, nós não teremos conhecimento da verdade, né? E Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Ou seja, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Então, Jesus, ele deixou muito claro que é necessário que nós venhamos a conhecer o Novo Testamento, né? O Novo Testamento, que são os evangelhos, as cartas paulíneas, né? E o livro de Atos também, que é um livro que deu continuidade após a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, né? Que deu início à fundação da igreja, lá em Pentecostes, ali quando o Espírito Santo, como línguas repartidas em fogo, tomou aquele lugar, né? Tomando a vida das pessoas, e fez com que os apóstolos e discípulos lembrassem de tudo que Jesus fez, do que foi dito, e eles pregaram, e assim foi registrado, né, através das cartas do apóstolo Paulo, né, assim como também a carta de Pedro, os outros apóstolos também, né, Judas, Tiago, né, irmãos, que é o que compõe hoje o Novo Testamento. Então, quando a palavra diz que Jesus nos alertou com relação a este erro, é para que nós não venhamos a cometer esse erro, ou seja, vamos conhecer, sim, as Escrituras, né? É importante conhecer também o Velho Testamento? É importante, sim. O Velho Testamento mostra bem o contraste existente entre Jeová, né, entre o Deus do Velho Testamento, com o Pai de amor revelado em Jesus Cristo. E, além disso, também, ele é de importância histórica, né, o, o Velho Testamento tem uma importância, eu digo até singular, né, porque não existe um outro livro com importância histórica como o Velho Testamento, né? E também serve também como você pode usar no sentido alegórico dentro do contexto do Novo Testamento. Por que eu digo isso? Eu digo isso porque o apóstolo Paulo fazia isso, né? O apóstolo Paulo, ele comparou o batismo com a travessia do Mar Vermelho, né? E tem outras passagens também no Novo Testamento que a gente nota que existe essa comparação, né? Com um sentido, trazendo um sentido figurado, dentro de um sentido figurado, trazer uma realidade mística dentro do contexto dos ensinamentos de Jesus Cristo, né? Do Espírito Santo. Então, meus irmãos, importante, nós não podemos cometer esse erro de não conhecer as Escrituras, porque nela está, né, o caminho, né, da vida eterna, e ela que nos libertará, tá certo? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, o que eu quero falar hoje, né, é sobre conhecer também o poder de Deus, né? Nós não podemos cometer o erro de não conhecermos o poder de Deus, né? Então, nós podemos conhecer o poder de Deus através de ações que ele faz em nossas vidas, não é verdade? Tem muitas coisas que acontecem nas nossas vidas que não tem uma outra explicação a não ser um poder de Deus na sua vida, não é verdade? Qual de vocês, né, que ainda não viveu, né, situação que você sentiu claramente um poder sobre a sua vida para te livrar de uma determinada situação, né? Então, até mesmo você vai, sei lá, você vai matricular o seu filho, um exemplo, né? Ou o seu neto, você procura, às vezes você vai e encontra uma escola boa, uma escola ideal, um exemplo que eu estou dando, tá, irmão? Você acha uma escola tudo ideal,
para o seu filho, deu tudo muito certo, você é perto da sua casa, você já conseguiu fechar com a van, que vai levar direitinho, tudo dentro do seu orçamento, né? Uma escola boa que você pleiteava, né? E com os professores que você achava que vão ser os bons professores para educar e ensinar o seu filho. E então você vê ali o que você enxerga nessa situação toda, de tudo ter dado tão certo, né? Você acabou enxergando ali o quê? O poder de Deus, tá certo? Você conseguiu enxergar de uma forma muito clara que as coisas deram certo demais, né? Foi muito, quer dizer, foi uma soma de coincidências que aconteceu naquele determinado evento, né? E só tem uma explicação. Deus me ajudou, né? Eu notei que deu tudo muito certo para mim. Eu tenho certeza que todos vocês já vivenciaram isso daí, né? Porque quem está sob já teve, pelo menos, ou está sob o domínio do Espírito Santo, sabe que essas coisas se tornam uma realidade na vida do crente, né? Às vezes, numa simples viagem, você faz ali uma oração, né? Pedindo para que o poder de Deus esteja na sua vida, você faz aquela viagem, você nota que você passou por determinados perigos, mas notou claramente que teve algo ali que te guardou, né? E que te protegeu. Ali está o poder de Deus, né? Tá certo. Mas o Senhor quer que nós venhamos a conhecer o poder dele de uma forma assim mais ampla, né? Mais ampla. Porque o que eu tenho observado é o seguinte: como nós vivemos num mundo tridimensional, né? Ou seja, o mundo material, eu estou levando até para o lado físico mesmo, né, da coisa, né? Pelo lado científico da coisa. Como nós vivemos nessas três dimensões, que é a largura, né, o comprimento e a altura ou profundidade, né? Então, existe uma tendência do ser humano de ter dificuldade em crer no sobrenatural. Isso é uma tendência, né? Que tem acontecido, principalmente no nosso tempo, né? E por isso que a teoria da evolução ganhou muita força, né? Ela ganhou muita força porque ela procurou explicar a origem das espécies apenas por forças naturais, né? Ou seja, a própria natureza estava embutida na natureza uma série de forças, né, e reações químicas e, e moveres físicos, né, que fazia com que as coisas surgissem ao acaso, né? Então, essas forças não são guiadas, né, randomicamente, fez com que surgisse uma primeira vida, né? E dessa primeira vida seria uma célula que, ao acaso, e o que fez com que essa célula surgisse foram bilhões de anos, né? Aí entra a questão do santo tempo, o tempo faz milagre, né, para os materialistas, e então surgiu aquela primeira célula, dali surgiu todas as coisas. E hoje, então, eles procuram a ciência ficou, na verdade, houve um verdadeiro pacto, né, desse naturalismo esse naturalismo materialista aí, né, que tomou força mesmo dentro do estabelecimento científico e fez com que toda a ciência se dobrasse a esse materialismo, ou seja, então eles procuram explicar tudo através de reações químicas, né? E isso durou muitos e muitos anos, né? Tanto é que teve eu não me lembro do nome dele agora, tá, irmãos? Um grande biólogo da época, ele falou que nada tem sentido a não ser a luz da evolução, né? Então, nada tem sentido, nada. Até eles tentam explicar até o amor, eles tentam explicar os sentimentos, tudo a luz
do materialismo, à luz da evolução, né? Ou seja, foi criado um dogma, né? Foi criado um dogma, e esse dogma o que é? É que tudo tem que ter uma explicação materialista, né? E todos têm de se curvar diante desse dogma, tá certo? Ou seja, a evolução não seria uma conclusão, né? Mas sim seria uma premissa, né? Ao passo que nós sabemos que Deus, hoje, conhecimento de que existe Deus, é uma conclusão que nós chegamos, né? Hoje, cientistas, né? Eles já, através dos estudos, eles chegaram a uma conclusão da existência de um design inteligente. Não existe outra explicação a não ser de uma inteligência superior, né? Que isso aí foi revelado muito bem através do DNA, do código genético existente no DNA, né? E por quê? Porque o código só existe uma fonte de origem que origina códigos, né? E essa fonte ela não é material, né? Essa fonte ela é abstrata, ou seja, é algo que transcende reações químicas, né? Só uma mente pode produzir, pode gerar informações complexas, assim como as encontradas no DNA, né? Então, ou seja, existe algo transcendente que está atrás das coisas existentes. Isso daí é algo, é quase que um ponto passivo, viu? Né? O código genético é um ponto passivo, tá? Isso aí, os postulados científicos, praticamente todos eles sabem, né, dizem que o que existe no DNA é um código, que é muito facilmente explicável isso daí, né? Por que eu estou, irmãos, dentro da minha pregação, estou colocando essas questões? Por quê? Porque existe essa tendência da pessoa ter uma explicação material para as coisas. Então, isto rouba a fé de muitas pessoas, né? Então, quando o Senhor Jesus ele fala, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus, o que acontece? Né? Você não tem como. Somente podemos conhecer, né, o poder de Deus mediante a fé, né? Mediante a fé. Você vai conhecer o poder de Deus mediante a fé. Né? Tem aquela passagem já nos tempos do Senhor Jesus, né? Vamos ler lá, que está em Mateus, no capítulo 9, versículo 20. Mateus, no capítulo 9, meus irmãos. Ou melhor, não, tá certo. Mateus, no capítulo 9, versículo 20, que diz assim: E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue. Chegando por detrás dele, tocou a orla de sua roupa, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã, né? Deu para perceber, irmão? Então a mulher ela chegou, viu ali como que Jesus agia. Ela não chegou com uma intenção assim, puxa, eu vou lá, de repente, Jesus ele tem ali um remédio especial, né? Que vai fazer com que eu tome esse remédio e a química desse remédio vai entrar dentro dos meus vasos sanguíneos e vai com que eu não tenha mais esse fluxo de sangue. A mulher ela não pensou assim, né? Ou pensou que poderia ter algum curativo, alguma forma de ela ser curada dessa forma. Não.
A mulher, ela sabia que tão somente tocando na orla da sua veste, ela seria curada, né? Então, o que acontece? Jesus Cristo, ele chegou para ela e falou assim, olha, de mim saiu virtude. O que eu achei interessante é que Jesus, ele falou assim para ela, olha, não foi eu que te curei, não. O que te salvou foi a sua fé, né? A sua fé. Então, quer dizer, a fé dela, a convicção com que ela foi, né? Manifestou ali um poder transcendente, um poder sobrenatural, né? Que fez com que ela ficasse curada há 12 anos que ela tinha esse problema. Certo, irmãos? Então, veja bem, somente podemos conhecer o poder de Deus mediante a fé. Tá? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nós temos de nos cuidar, irmãos, a igreja agora, do nosso tempo do século XXI, de não ser uma igreja fria, uma igreja que não crê com o avanço da medicina, né, o avanço do conhecimento, não ser uma igreja que não crê mais no poder de Deus, cometer esse erro. Temos de nos atentar a isso, irmãos. Nós temos observado muito que as pessoas elas estão colocando muita fé na medicina, muita fé nos remédios psicotrópicos, né, esses remédios, colocando a sua fé, né, nos tratamentos com psiquiatras, com psicólogos, né? Então, nós temos de ter esse cuidado, tá certo? Ah, não, pastor Valdo, mas eu fiz o tratamento e deu muito certo, foi muito bom. Eu creio sim, né? Existe aí aquelas as barreiras, né? Aquelas questões lá do passado que a pessoa sofre, aquilo tem que ser de alguma forma tratada. Eu creio nisso, mas nós não temos que ter cuidado para não extrapolarmos essas situações, sabe, irmãos? E passar a não crer, cometer o erro de não crer no poder de Deus, né? Então, meus queridos, o Senhor, aquela moça quando tocou na orla, vamos ver também no verso, o mesmo em Mateus 9, vamos ver o verso 27, do 27 ao 31, que diz assim, Mateus 9, versículos, eu vou ler do 27, eu anotei aqui, irmãos, vou ler até o 31. E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando, dizendo, tem compaixão de nós, filhos de Davi. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse-lhes, credes vós que eu possa fazer isso? Disseram-lhe eles, sim, Senhor. Né? Tocou então os olhos deles, dizendo, seja-vos feito segundo a vossa fé. Seja-vos feito segundo a vossa fé. Né? E os olhos se lhes abriram. E Jesus ameaçou-os, dizendo, olhai que ninguém os saiba. Mas, tendo eles saído, divulgaram a sua fama para toda aquela terra. Então, o Senhor Jesus, ele disse também, o mesmo que ele disse lá para a moça, né, do fluxo de sangue, ele disse, né, então, tocou nos olhos, seja-vos feita segundo a vossa fé, né? Então, Jesus, ele falou, seja feito segundo a vossa fé, e eles foram curados. Por quê? Porque a fé deles foi com que o Senhor Jesus, né, tinha poder para fazer com que eles recuperassem, né, ou viessem a enxergar, né? Então, o poder de Deus, neste caso, nesses 2 casos, nós notamos que a manifestação do poder
dependeu da fé das pessoas que alcançaram. Se elas não tivessem fé, será que elas seriam curadas? Jesus não teria o poder de fazer com que elas curassem se eles não tivessem fé? Né? É claro, né, irmãos? Jesus Cristo teria o poder, sim. Mas só que Jesus, ele manifestou de uma certa forma ali que dependeu naquele momento da fé daquela pessoa, da fé deles. Ou seja, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, muitas das vezes, as pessoas conhecem as Escrituras, mas não conhecem o poder de Deus porque falta a fé. Não conhece o poder de Deus porque não acredita apenas naquilo que elas conseguem ver. Vão pela vista e não por fé, né? Elas acreditam num bom médico, né? Que ela tem condições de pagar, né? Num bom analista, sabe, irmãos? Então, muitas das vezes, sabe, meus queridos, o Senhor Jesus nos deixa numa situação tal que nós temos de exercitar assim a nossa fé, né? Para conhecermos cada vez mais o poder de Deus, né? Então, meus irmãos, eu lembro de uma vez, no Conselho de Pastores, lá da cidade de Lavras, que eu fazia parte, então ali tinha irmãos da Brasil para Cristo, pastores, né? Tinha pastores da Brasil para Cristo, tinha pastores da Igreja Presbiteriana, tinha pastores da Igreja Batista, tinha pastores da Igreja da Assembleia, tem várias denominações, né, da Assembleia, então tinham vários ali, né? E eu lembro de uma situação que um pastor foi da Presbiteriana, ele estava questionando porque um pastor lá da igreja da Casa da Bênção usava, às vezes eles pegavam um materialzinho lá, eu não lembro muito bem o que era, sabe? Não sei se é um vasinho, alguma coisa assim, e que os irmãos pegavam aquilo e procurava através, o propósito deles era para exercitar a fé da pessoa com relação àquele objeto, né? Era um objeto que eles levavam, eles faziam uma oração, colocava lá e levava aquilo, não lembro direito se era um guardanapo, alguma coisa assim, que às vezes a mãe chegava, o filho estava doente, ele pegava aquele objeto e colocava, que fazia oração, né, sobre aquele objeto, lá na igreja, e pedia para que Deus abençoasse, né, aquele objeto, fazer com que aquele objeto pudesse se transformar, né, em um remédio, né, se transformar em um remédio, e porque aquilo ali estava envolvido com o nome de Jesus Cristo, porque eles oravam pedindo em nome de Jesus Cristo, para que aquela pessoa, né, que chegava em casa, não tinha condições de comprar um remédio nem nada, mas usava daquilo ali, né, para que o poder de Deus pudesse se manifestar através daquele objeto, né, ou daquele lenço, não lembro, irmão, sinceramente não lembro direito o que era, e que a pessoa alcançasse a cura, né? Então, o pastor da presbiteriana questionou muito, teve até um desentendimento meio caloroso, sabe, nesse dia na reunião, que ele era contra aquele tipo né, de dinâmica, vamos dizer assim, e então gerou mesmo um momento até bem animado, um momento constrangedor, sabe, na nossa reunião lá. Então, e eu lembro também a minha mãe, a irmã Cleonice, minha mãe, né, que foi a primeira que se converteu da minha família, ela congregava na Igreja Deus e Amor, e na Igreja Deus e Amor, eles ungiam uma água, ela pegava uma água, punha perto do rádio, né,
e fazia oração com aquela água. Até hoje ela fala água. Me parece que até hoje ela usa água. Ela chama de água ungida. E aquela água, ela usava aquela água como remédio. Ela acordava, às vezes, com, assim, meio desanimada, às vezes querendo dar febre, ela pegava aquela água, sabe, que tinha feito oração, ela fazia mais uma oração e passava na testa ou nas veias da perna, onde ela tinha problema. Até a gente também, às vezes eu estava sentindo qualquer coisa, ela chegava com a água, é a água ungida, e passava aquela água, né? E então, veja bem, o fato, isso daí, né, ela fazia isso, mas o fato é o seguinte, que a minha mãe, ela tinha muitas enfermidades, né? E as enfermidades foram sumindo da vida dela, né? Ela usava aquela água, né? E através da oração em nome de Jesus Cristo, as enfermidades foram sendo água. Para você ter uma ideia, meu pai tinha uma conta na farmácia e o farmacêutico, né, antigamente era muito comum, né, ter um farmacêutico, né? Inclusive, ele era quase que um médico, né, vamos dizer assim. Ele receitava, o farmacêutico receitava naquela época, né? E aí dava muito certo. Né? Pela época era até uma autoridade no município pequeno farmacêutico. Então, eu lembro, né, assim, meu pai contar que o farmacêutico encontrou ele na rua e falou para ele, né? Falava, ó, seu Chico, né? Meu pai tinha apelido de Chico, Francisco, né? O Chico. Olha, seu Chico, você poderia ter conversado comigo, eu poderia dar uns descontos para você, nos medicamentos que você comprava. Por quê? Ele pensou que meu pai estava comprando em outra farmácia. Mas o meu pai, apesar de que ele não gostava muito da igreja na época, ele falou, não, é porque eu não estou comprando mais. A minha esposa, ela passa uma água lá, ela sente isso, aquilo, e passa água, e é isso que a minha esposa está fazendo, né? E a médica da minha mãe, que é a doutora Dâmina, era uma doutora muito conhecida lá na cidade de Lavras, né? Eu sou de Lavras, minha família é de Lavras, e fui criado em Lavras, né? Então, tem até uma escola lá que chama doutora Dâmina, né? Que foi a médica da minha mãe, chegou para minha mãe e falou, professor, você tem o mesmo problema que eu tenho, que é um câncer no estômago, falou para minha mãe. E o fato é que a doutora Dâmina faleceu, a minha mãe está viva até hoje, com 82 anos, não tem nada no estômago, nem toma nada para o estômago, né? Então, o fato, irmãos, é que ela, né, com a fé em nome de Jesus Cristo, tomava aquela água, né? E o interessante é que depois de um certo tempo, eu lembro ali da Igreja Deus e Amor, né, que tinha como líder, era o Davi Miranda. O Davi Miranda, ele chegou a criticar a água ungida. Ele falou assim, não, aqui não é essa história de água ungida, sabe, não tem nada a ver com a doutrina da igreja. Ele chegou a falar isso. Mas a minha mãe, ela teve a fé, até hoje ela tem fé naquela água ungida, né? Então, irmãos, aí a pessoa chega e fala assim, Evaldo, mas qual o fundamento bíblico para isso? Temos fundamentos bíblicos, sim, né? Vamos ler lá no livro de Atos, no capítulo 19. Atos, no capítulo 19, versículo. Atos 19, versículo 11 e 12. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Tá aí, né? Para quem não entendeu, o apóstolo Paulo estava ali, eles pegavam os lenços, punham no corpo do apóstolo Paulo, chegava lá na pessoa e colocava aquele lenço lá na pessoa.
sabe? Colocava aquele lenço na pessoa, os demônios saíam. Os demônios saíram, irmãos, pelo fato daquele lenço estar no apóstolo Paulo. Aí tem aquele que pode perguntar, mas ali você está comparando o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo disse o seguinte: sejam meus imitadores, né? E também a palavra de Deus nos diz o seguinte. Vamos lá. João 14, 12. João 14, 12. Que diz assim. João 14, 12, que diz assim: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Está aí. Né? Então, há de se admirar de hoje nós vivenciarmos essa situação, né? De alguém encostar a mão no outro e ser curado de um fluxo de sangue, né? Então, meus queridos irmãos, nós não podemos cometer o erro de sermos incrédulos, né? Porque aí nós não estaremos conhecendo o poder de Deus. O poder de Deus, ele move no sobrenatural. Então, nós temos de crer no sobrenatural. Nós Pastor temos de Valdo, crermos no milagre. Pastor Valdo, tem aquela parte também que o Senhor Jesus passou o lodo do cuspe dele, do barro, no olho do cego. Então, eu vou ler aqui, eu até separei aqui o versículo, pastor Weber. Vamos lá, então. É João 9, 5. Vamos lá, João 9, 5. Não sejamos incrédulos e sim crentes. João 9, 5. Diz assim, ó. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então, meus irmãos, aqui nesta passagem, né? Eu acho que não tem nem muito o que explicar nessa passagem, não, né? Já ficou muito claro. O Senhor Jesus não poderia ter curado já ali, né? Ele passou o lodo. Por que o Senhor Jesus passou o lodo? Mano, aí o lodo, ele lavou, tirou o lodo e ele passou a enxergar. Será que tinha algum... Jesus, né? Quando passou aquele lodo e o poder, né? Manifestou naquele lodo e fez com que, né? Algum componente entrou na vista dele e fez com que ele enxergasse? Eu acredito que não foi isso, não, mas o fato é que passou o lodo. Foi necessário passar o lodo e ele foi lá, caminhou, chegou até o rio, né? Foi necessário o Senhor Jesus fazer isso daí para ele, o quê? Para ele chegar, vir lá e lavar. O que isso aí dá a entender? Que aquilo fez com que a fé dele aumentasse. Ele precisava de ter ali alguma coisa, ou Jesus tinha que passar alguma coisa ali nele, me passou aqui no olho. Então tá aqui o produto que vai fazer com que eu enxergue. O que aconteceu ali eu não sei, o fato é que ali ele conheceu o cego, né? Conheceu o poder de Deus ali, que é um poder sobrenatural, um poder transcendente, um poder que está além das leis da física, além das constantes, né, do nosso planeta aí, sabe, do universo.
É algo que transcende, né? Que está além. É o poder, é um poder sobrenatural. Então, nós temos de crer nesse poder, irmãos. Nós temos de crer que Deus move no sobrenatural. Ele vai mover no sobrenatural para cuidar do seu filho. Ele vai mover no sobrenatural para cuidar da sua filha, para cuidar do seu esposo, da sua esposa, para cuidar da sua enfermidade. Sabe, irmãos? Então, Jesus, ele move, ele nos ensinou desta forma, sabe? Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Por quê, irmãos? Porque existe uma tendência, que eu torno a dizer, no nosso tempo, sabe? Das pessoas terem uma fé fria, uma fé gelada, uma fé... Daqui a pouco, irmãos, vai ter igreja aí que não vai acreditar mais que o diabo existe, tá? E vai achar que é tudo trauma, é trauma de infância, é trauma que... o diabo não está nisso, não. Não vai demorar. Isso aconteceu na Europa, arrebentou com as igrejas da Europa. Se você pegar... Eu peguei aqui um... Eu estava lendo uma Bíblia aqui, católica. Estava lendo agora, né? Que é a edição pastoral. Está aqui, ó. Edição pastoral, né? Naquela parte que fala assim, nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais das maldades, contra os príncipes das trevas, né? Eles colocaram uma notazinha aqui que diz assim, ó, tem um versículo, né? E tem aqui embaixo tem as notas, tá ok? Aqui embaixo tem as notas. Então eles colocaram aqui a notazinha dizendo o seguinte, veja só, ó, tá. A vida cristã é luta contínua contra o mal. E as armas para o combate são verdade, justiça, testemunho do evangelho, fé, palavra de Deus. Tá? Tudo bem, concordo, mas aí vem. Para os antigos, o mal era personificado por demônios e forças invisíveis que dominam os homens. São principados, autoridades, poderes, soberanias. Aí eles continuam. Traduzindo o mítico para o histórico, poderíamos falar de estruturas que geram egoísmo, injustiça, ódio, opressão e morte. Né? O que eles fizeram isso? Despersonificaram, né? O diabo. Né? Não. Isso aí que eles falam que diabo é ódio. Sabe, irmãos? Então, temos de ter esse cuidado. Tá? Nós devemos colocar a nossa fé em ação. Todas as vezes que eu coloquei a minha fé em ação, eu fui bem-sucedido. Todas as vezes, irmãos. Todas as vezes. Né? Eu morava numa casa, o quarto do meu filho mofava demais, sabe? E todas as casas que eu morei, eu gostei. Todas. Eu morei em casa de 2 cômodos, eu gostei de todas. A Edna, ela é testemunha disso, sabe? Porque o gozo do Espírito Santo sempre teve assim no meu coração, não deixava eu entristecer com essas coisas. Mas eu vi que o meu filho, o quarto dele, estava mofando demais, sabe? Aí eu falei assim, não, vou... Aí a Edna me mostrou, falou, olha aqui o quarto mofando. Eu falei, vamos mudar daqui, eu não estou sendo bom pai, não. Como que o meu filho vai dormir aí? Isso é um exemplo, sabe, irmãos? Um pequeno exemplo, né? Então, eu olhei aquilo, aí a Edna foi com a água sanitária, né? Ela chegou, passou, limpou, ficou branco. Ela conseguiu tirar o morro, que ela tem endurecido um pouco meu coração.
de repente não preciso mudar. Mas eu falei, não, eu falei que vou mudar, nós vamos mudar. Ela me perguntou que dia, eu falei, na terça-feira a gente muda. Tá? Mas eu fui pela fé, sabe? Eu não tinha condição de mudar, não tinha dinheiro para isso, sabe? Onde eu morava era um aluguel muito barato, e a localização até que era boa, quer dizer, era boa a localização, sabe? Na Avenida, quem conhece lá, na Avenida JK, ali, é muito bem localizado ali. Mas aí o que acontece? Eu dei o passo mesmo de fé, sabe? De sair, de entregar a casa, e consegui. Aluguei uma casa, não tinha condições de pagar, não atrasei um mês, né? Não tinha condições. A minha mãe ainda falou, não, qualquer coisa eu te dou uma força. Eu vi que a minha mãe não podia me ajudar na época, não podia, mas mãe é mãe, né? E o fato é que eu saí, sabe? Fui pela fé, sem perspectiva de melhorar meu salário, mas o fato foi que eu não atrasei nenhum centavo. Pelo contrário, as coisas só foram melhorando para mim, só melhorando para mim. Então, por que eu estou dizendo isso, irmão? Porque há momentos em que você tem de dar o seu passo de fé, tá? Você tem que dar o seu passo de fé. Bom, irmãos, acabei prolongando aqui, e no caso, eu gostaria apenas agora, né, de ler um versículo, tá? E eu quero dizer para os irmãos o seguinte também, com relação ao azeite, né? Você já viu lá que chama os presbíteros da igreja, unjam com azeite, não é? Unjam com azeite, tá? Então, quer dizer, ou seja, isso aí tem Tiago 5, 14 e 15, ou seja, é para o presbítero ungir com azeite, vai lá ungir com azeite. Então, se você for lá, né, orar por um enfermo, um doente, leve o azeite, né? Fala aqui, mas o azeite, tem remédio no azeite? É a palavra de Deus que a oração salvará o doente. Então, aí mostra que é a oração que vai salvar, né? Porque o azeite não tem substância ali suficiente para curar, não curar nada, entendeu? Mas nos deu esse ensinamento. Leve o azeite, passe o azeite. Não está escrito assim? E outro fato também, meus queridos irmãos, que nós temos que ter muito cuidado, né, antes de eu ler o último versículo. Devemos ter muito cuidado para nós não banalizarmos as coisas. Não vamos banalizar o batismo, né? Batismo não precisa, o que manda é minha fé, eu creio, Jesus, vê lá se Jesus, só pelo fato de eu não, estar, né, não molhar meu corpo, eu vou para o inferno. Sabe, irmão? E é isso. Pessoas começam a banalizar aquilo que é importante. Ceia do Senhor também, né? Temos que ter cuidado para nós não banalizarmos aquela cerimônia da ceia, que aquele que tomar indignamente será réu do corpo e sangue de Cristo, está escrito, né? Então, a ceia, ela tem um significado transcendente também, meus irmãos. Um significado transcendente, assim como o batismo tem, também acontece algo transcendente, milagroso, quando a pessoa sai das águas. Se o pastor não passar isso para a pessoa vai lá, molhou e sai, achou que ela fez sabe, algo simbólico. Cuidado com essa palavra simbólica também, sabe, irmãos? Não vamos errar, né? Erreis não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus. Se você não crê que tem algo transcendente, não vai manifestar poder. A pessoa vai batizar, vai ser do mesmo jeito. A pessoa faz a ceia, também sai da ceia do mesmo jeito. Irmãos, tenhamos esse cuidado. Então, vamos agora ao último versículo, que está em Mateus, capítulo 10, versículo 30, que é a garantia de que Deus, ele tem o poder de fazer milagres na sua vida. Não interessa. Você em 6 bilhões, mais de 6 bilhões, você é um.
Será que Deus vai olhar para esse um em meio a 6 bilhões? Será que ele vai? Será que ele vai conhecer? Será que ele vai ouvir o seu clamor? Será que ele vai? Será que Deus não está mais preocupado com aqueles que estão lá morrendo, aqueles que estão perseguidos, né, nesses países aí, lá no Oriente Médio, né, lá na janela 1030, onde a igreja é perseguida? Será que ele vai deixar de ouvir ele para ouvir você? Né? É claro que vai, irmãos. Ele vai ouvir você também, né? Conforme diz aí, nesse último versículo, que eu vou deixar para vocês, Mateus 10:30, que diz: e até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Deus contou todos os cabelos da vossa cabeça, meu querido, minha querida. Olha como que ele te conhece na sua essência, não é? Então, coloque mesmo a sua fé em ação, que Jesus Cristo está contigo. Amém? Vamos fazer agora uma oração rápida para o nosso encerramento. Jesus querido, nós louvamos teu nome, agradecendo por esse momento, onde eu peço, Pai, nós não queremos, Senhor, nós não queremos que o Senhor diga, assim conforme o Senhor sempre dizia, homem de pouca fé. Papai querido, quantas vezes nós não ouvimos do Espírito Santo, homens de pouca fé, mas o Senhor, que é o autor e consumador de fé, eu creio no teu poder de acrescentar à nossa fé, que nós possamos, no nosso caminhar, conhecer cada vez mais o teu poder, que é um poder sobrenatural, transcendente. Assim como o jovem rico, nós não queremos ser como o jovem rico, que não creu no teu poder de transformação, de fazer com que ele dê toda a tua riqueza aos pobres e venha segui-lo. Porque o teu poder move no sobrenatural. Em nome de Jesus Cristo que eu faço essa oração, ao Senhor toda a glória. Amém.